Está no ar o nosso primeiro programa do OAB Jovemcast, recebendo hoje, nesse primeiro programa, o Dr. Henrique Tondinelli, para poder falar um pouco da advocacia, da sua história para os jovens advogados. Antes de mais nada, agradeço também o apoio da diretoria da 11ª subseção, em nome do presidente, Dr. Heber Alcântara, e todos os outros diretores que sempre apoiam essas pautas para a jovem advocacia como um todo. A diretoria entende que programas e projetos como esse, Henrique, elevam e geram valor, né? Principalmente para acadêmicos, para estagiários e para a jovem advocacia em si como um todo. E eu poderia te apresentar, Henrique, mas vou deixar você falar para o pessoal quem é Henrique Tondinelli, qual é a sua trajetória, né, na advocacia, na OAB, que é isso que é o pilar do OAB Jovemcast, justamente isso. É o convidado trazer essa experiência, trazer essa bagagem, erros, acertos, situações que já vivenciou no passado, de modo que possa contribuir para o jovem advogado, para que não passe pelos mesmos erros. Então esse é o nosso principal intuito, justamente essa troca de experiência, de momentos de dificuldade, de acertos, erros, e enfim. Então, falei para o pessoal quem é Henrique Tondinelli Neto. Tá bom. Olá, Advocacia de Montes Claros, caros estudantes, amigos, convidados também. É um prazer estar aqui participando desse novo projeto da OAB Jovem de Montes Claros. Parabéns à comissão da OAB Jovem aqui representada pelo Dr. Gibson. Isso é muito importante, trazer essa experiência para os novos advogados, porque a gente sabe que os bancos da faculdade, eu sou professor universitário, ele não ensina muito sobre a prática, o recebimento da carteira, e a gente sabe, principalmente quem está na sua posição, Gibson, das dificuldades que a advocacia enfrenta nesses primeiros passos. Então, compartilhar um pouco da nossa experiência é muito importante para poder direcionar essas pessoas para que tenham uma carreira um pouco menos conflituosa, um pouco menos tortuosa. Bom, Henrique é um advogado, pai de Francisco agora, um ano, meu filho fez esse mês agora de janeiro, fez um aninho. Nossa. Esposo da Maria Clara, estamos casados aí há já algum tempo. Formei em Montes Claros, aqui na Universidade Estadual de Montes Claros, no ano de 2009. Então aí eu já vou para 17 anos de advocacia, um caminho bem longo. Apesar de novo, né, Tony? Mas já tem muita história. Então, sempre entrei na faculdade, eu falo que no primeiro dia de aula, gosto até de citar esse exemplo, o professor perguntou quem queria advogar e só eu e mais uma pessoa levantamos a mão, que era eu e o Oswaldo Leão, você conhece, é um amigo seu, foi meu colega de sala, ex-presidente da OAB lá de Francisco Sá. Hoje tem muito mais colegas advogando, porque, por vários motivos, né? Mas assim, isso eu entrei na faculdade querendo advogar, que eu sempre foi uma profissão que me chamou a atenção, e desde o início eu me direcionei dessa forma, né? Eu fiz estágio em alguns escritórios de advocacia, tive a oportunidade de fazer estágio no Tribunal de Justiça, lá na cidade onde minha mãe mora, em Bocaiúva, onde eu passei a minha infância também, e depois fui direcionado para a advocacia, um escritório de advocacia, o Racine Ribeiro, você conhece também, um escritório fenomenal, foi as pessoas com quem verdadeiramente eu aprendi a advogar, o Jean, o Bernardo, o Edio, depois que entrou também. E eu fiz o estágio, entrei depois como advogado associado, me tornei sócio do escritório de advocacia. E em 2024 eu dei um outro passo na minha carreira, montei o meu escritório de advocacia aqui na cidade de Montes Claros, estamos lá com uma equipe. Além de advogado, eu também sou professor universitário, leciono as disciplinas de Direito Civil e Processo Civil, já tem uns 10 anos que eu leciono, e tenho esse trabalho também à frente da OAB. Né? Desde o início da faculdade eu já me envolvia em algumas questões, principalmente relacionadas ao esporte, e depois que eu formei, naturalmente, fui convidado para integrar inicialmente a Comissão dos Esportes, depois eu tive a oportunidade de presidir a Comissão OAB Jovem por mais ou menos 2 anos, depois eu passei a integrar a diretoria na condição de secretário adjunto e atualmente estou como tesoureiro. Então já tenho uma carreira também bem longa aí, de mais de 15 anos de trabalho prestado à OAB. Para quem não sabe, o Dr. Henrique é delegado da Caixa de Assistência dos Advogados aqui de Montes Claros. Isso. E aí
só passo quebrando o roteiro, falam Tranquilo. quais são os benefícios, Henrique, para os advogados, né? Principalmente para os jovens advogados, nesse início que a CAA consegue, por exemplo, oferecer hoje de estrutura. Assim, para a gente falar todos os benefícios, nem caberia aqui, né? Uhum. A gente até tenta levar para esses jovens advogados no curso de instrução que é feito lá na OAB, ou mesmo na entrega de carteira, ou em outros momentos, mas questão de infraestrutura, o que a gente é sempre bom ressaltar é o novo escritório compartilhado em frente ao fórum, com mais de 15 salas à disposição da advocacia, mas fora isso a gente tem transporte, a van, inúmeros outros benefícios, que quem quiser saber um pouquinho mais, confere lá no site da CAA, tá tudo explicado e como funciona para ter acesso a eles. Legal, então já fica aí, camg.org.br. Legal. Dificuldade todo mundo encontra, seja na advocacia, na medicina, engenharia, eu acho que é natural essa transição acadêmica para profissional, é natural a gente encontrar dificuldades. O que a pessoa... para o Henrique, qual foi a maior dificuldade nessa transição, nesse início, tipo assim, que você lembra e você olha para trás e fala assim, poxa, eu passei por isso e eu venci, e que você poderia compartilhar aqui com a gente? Claro. Eu acho que no início a gente enfrenta dificuldade financeira, dificuldade de segurança, todas as dificuldades a gente enfrenta, né? A gente tem a carteira da OAB ali, mas você não tem segurança de talvez fazer uma audiência sozinho, dependendo do juiz. Você tem dificuldade financeira até que a sua carreira prospere. E eu também passei por isso, sabe, Gui? Assim, eu aproveitava muito meu tempo para estudar. Eu confesso que eu não fui um aluno muito estudioso na faculdade, mas depois que eu me formei, eu acho que eu tive que correr atrás do prejuízo. E como eu tinha bastante tempo ocioso, eu me dediquei bastante. E eu tive a satisfação também de, quando me formar, estar em um escritório de advocacia já formatado. Entendi. Isso não é todo mundo que vai ter... Você já fazia estágio lá antes? Sim, já fazia estágio. Eu fiz 2 anos de estágio e quando eu formei eu continuei. Entendi. Então eu já tinha todo um suporte teórico, de experiência por trás. E assim, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Também não sei se talvez é o melhor formato ou que funcione para todo mundo. Mas para mim eu considero que funcionou bem, né? Nos momentos de dificuldade eu sempre me recorria ao Jean, ao Bernardo principalmente, e mais tarde ao Edson. São pessoas que impactaram na minha advocacia para o resto da vida, né? Então isso me ajudou bastante. Mas as dificuldades todos vão ter. O que eu acho assim, o que é primordial, principalmente nesse início da carreira em que a gente tem um pouco mais de ociosidade do tempo, não tem tantos clientes, é estudar, sabe? Eu acho que estudar é a chave de tudo e se apoiar em boas pessoas. Por semana, Gui, eu recebo 2, 3 ligações de ex-alunos, de colegas advogados, às vezes mais experientes, querendo compartilhar e discutir casos comigo, porque eu recebo o pessoal no escritório com o maior prazer. Faço isso, cara, de forma... surgiu de forma involuntária e faço isso com o maior agrado possível, não tem nenhuma dificuldade. E eu acho que isso é importante para eles, né? Compartilhar um caso, às vezes a pessoa já sabe o caminho certinho, mas quer ouvir uma opinião de uma pessoa mais experiente, com uma bagagem maior, e a gente está ali para dar esse apoio, dar esse suporte. Então é importante que vocês, novos advogados, né, se utilizem dessa estrutura da OAB Jovem, da OAB como um todo, e de outros profissionais, professores, parentes, né, que são mais referenciais. Uma vez eu escutei uma pergunta, na verdade assim, um testemunho mesmo, né? Gui, mas eu não sei se eu quero continuar. Eu não sei se eu quero continuar, eu estou na dúvida, eu queria uma coisa, eu imaginei uma coisa. Às vezes eu acho que a pessoa, o acadêmico, ele cria uma expectativa nesse início muito grande e às vezes se frustra. E aí eu vou perguntar para você agora, nesse momento ali, iniciando, em algum momento, teve uma sensação de dúvida ou de certeza no sentido assim, será que eu passo? Será que eu vou fazer concurso? Esse é o caminho? Chegou a passar por essa fase de incerteza e de dúvida mesmo, no sentido de seguir com a profissão ou não? Sim, com certeza. A profissão de advogar em si sempre me atraiu. Eu nunca pensei em fazer concurso, tanto é que eu nunca tentei concurso. Mas em determinados momentos eu fui atrás de outras oportunidades, de ser um advogado CLT. Eu tive a oportunidade de conversar numa empresa grande em Belo Horizonte em determinado momento da minha vida e fui
em busca de outras oportunidades. Por quê? Porque a gente sabe que a gente trabalha, às vezes o resultado, principalmente financeiro, ele não é imediato. A gente sabe que a gente tem que maturar isso para que isso ocorra num determinado momento no futuro da nossa vida. E foi tendo paciência, mexendo aqui, mexendo ali, estudando para que as coisas melhorassem. Você sabe o que eu observo, e aí eu vou perguntar a sua opinião, o estágio, a importância do estágio durante a academia. O estágio ele é uma atração para assim, quando você formar, você já forma tendo ambiente, você já estava dentro de um ambiente, já viu muita coisa, então você acredita que é mais fácil para poder continuar depois que forma, o acadêmico que fez estágio em escritório de advocacia, principalmente falando? Com certeza. Qual a importância, por exemplo, nessa fase inicial do estágio em si? Só contando um pouco da minha experiência. No início da minha faculdade, eu fiz estágio num banco, numa área mais administrativa, ali até o 4º período. Depois eu estagiei um tempo num escritório de um amigo meu em Bocaiúva, que hoje é até presidente da OAB de lá, o Marcos. Fiquei ali uns 6 meses mais ou menos. Depois eu fui para o tribunal, fiquei 1 ano. E no 7º período eu fui estagiar nesse escritório, no Racine Ribeiro. Entendi. Fiquei ali 2 anos como estagiário. E assim, a autonomia e a liberdade que eles me deram não me deixaram dúvidas de que a advocacia era para mim. Eu fazia audiência sozinho no 7º período, quando nos juizados especiais não precisava ali do advogado, eu ia como preposto sozinho. Então, assim, aquilo reforçou o que eu já tinha em mente de seguir o caminho da advocacia. E sabe o que é mais importante, Gibson? Eu estagiei, em todos esses lugares que eu falei aqui, eu estagiei de graça. Eu estagiei no escritório do Marcos de graça, estagiei no tribunal por um período de graça, estagiei no escritório Racine Ribeiro por um período de graça. Por quê? Eu estava mais preocupado em aprender do que receber. Hoje, eu chamo a atenção para os estudantes, até meus alunos mesmo, a gente não observa esse mesmo ânimo, né? Eu cito um exemplo aqui, esses dias teve uma prova da promotoria lá em Bocaiúva, e o promotor de lá, acho que foi ano passado, ele me falou que para estágio, uma remuneração muito boa para a carga horária, enfim, ele falou que o pessoal não foi fazer a prova. Nossa! Então, aí você imagina qual que é a situação. Então, o que a gente observa hoje é que esse interesse que na minha geração, talvez na sua, existia, e a gente estava predisposto a abrir mão desse ganho financeiro imediato para ter um ganho para o resto da vida, foi o que aconteceu comigo, e que isso está um pouco em falta. Então, assim, se eu puder dar uma dica também, não se preocupem em receber dinheiro agora, vocês vão ter muito tempo. É hora de plantio, né? Eu sempre falo isso. É hora de ser para depois ter. Sim. Se inverte a ordem, o que eu vejo também, compartilhando experiência, um pouco de experiência, que às vezes a pessoa formou, né, pegou a carteira e foi para a atividade profissional, mas nunca fez estágio. Então, o que eu já observei? Até os grandes escritórios não conseguem pegar no sentido, porque não conseguem oferecer um valor, né, seja como associado, seja como CLT, o salário é um pouco mais alto, porque a pessoa não tem a experiência, o traquejo, vamos dizer assim. Claro que tem as exceções, mas não é a regra, e são também os testemunhos que eu sempre escuto. Eu formei, não estou conseguindo ainda deslanchar, porque já deixei currículo em vários lugares, mas nunca tive resposta. Então, às vezes, para o escritório em si, você falou assim, de graça, mas não é nem isso. Para o escritório em si, às vezes é muito mais interessante ele recepcionar o estagiário, o estudante, ainda na graduação, porque ele vai treinar da forma do escritório, é mais fácil de ensinar, digamos assim. Sim. Não é isso? Eu tenho um relato que eu tive no final do ano passado, isso é interessante. Uma pessoa recebeu carteira na OAB, eu me apresentei para ela, me coloquei à disposição, é uma mulher, ela já tem um outro curso superior, já trabalha na área desse outro curso superior dela e recebeu a carteira da OAB agora. E ela falou assim, eu recebi ela lá no escritório compartilhado, ela, Henrique, eu quero advogar. Se você puder me dar uma oportunidade no seu escritório, eu não quero receber, eu quero largar a minha profissão e eu quero aprender. Eu sei, eu não tive tempo para poder fazer nenhum tipo de estágio. Que legal, de atender. E assim, você vê que o perfil e a vontade dela é mais de aprender nesse momento. E a diferencia dos demais, né? Que você vê ali que pela conversa ela está se preocupada realmente em se formar como advogada do que realmente já ter
A gente precisa ser bem honesto, Tony, principalmente com o estagiário, com o jovem advogado, que a faculdade ela não te ensina. Ela não te ensina financeiro, ela não te ensina como lidar no dia a dia com a advocacia, né? E é por isso que nós estamos aqui utilizando esse espaço de troca para poder passar a experiência, mas a faculdade ela não ensina como advogar. Não te Então, ensina a advogar. você sai cru, você sai, né, bacharel ou em direito, habilita na OAB, passa na prova, mas tem toda uma trajetória ali pela frente. Mas vamos seguir. Vamos falar agora de OAB Jovem e Vida Institucional. Para quem não sabe, o Dr. Henrique também foi presidente da OAB Jovem, aqui da 11ª subseção. Fez muito, principalmente naquela época, ele era muito ligado ao esporte. Sim, né? sim. E o que a OAB Jovem representou na sua trajetória profissional 17 anos depois, né? Quando você olha para trás, o que ela representa ou representou hoje? Ah, sim. Cara, assim, quando fala de OAB, para mim é sensacional a instituição em si. Eu tenho amigos que eu fiz nessa época que eu não conhecia na faculdade, que eu conheci por conta da OAB Jovem, que são meus grandes amigos hoje. Uhum. Eu já fiz alguns levantamentos no escritório, Gibson, e no meu escritório quem mais indica cliente são advogados. Que legal. Olha que interessante. Legal. Porque essa rede de conexão que a OAB me possibilitou, inicialmente através da OAB Jovem, me possibilita até hoje. Entendi. Ela repercute positivamente muito na minha vida. Então são pessoas que eu conto para tudo, são pessoas amigas, confidentes, e eu agradeço demais as oportunidades que eu tive lá atrás, porque me formaram como profissional, como pai, como homem. Entendi. E assim, eu sempre aconselho todo mundo a ter essa oportunidade também de trabalhar um pouquinho pela classe. A gente sabe que é de forma voluntária, que demanda tempo, às vezes dinheiro, mas... Inclusive, eu ia até perguntar isso agora. Por que o jovem advogado deve assim, aproximar da OAB, né, da sua subseção? Por que você acredita que essa conexão é importante para ele como um todo? Gibson, ali você vai fazer conexões, ali você vai estabelecer parcerias, ali você vai conseguir se inserir no ambiente de trabalho. Não adianta você ficar fora do sistema, como alguns gostam de chamar, porque é lá que estão as oportunidades, né? Estando presente nos eventos, que você vai ser visto, que você vai ser lembrado, que você vai conhecer pessoas, que você vai saber das oportunidades que existem, e ali você vai fazer inúmeras conexões que vão, igual no meu caso, ser para o resto da sua vida. Entendi. Então é importantíssimo o jovem advogado ele se aproximar da classe. E a gente sabe que hoje a OAB ela é aberta para todo mundo que queira participar, né? Principalmente através da comissão OAB Jovem. Então, para os novos advogados, para os acadêmicos e futuros advogados, fica a dica aí. Participe. Você que já foi presidente, eu ia falar isso agora. Faça o convite para o pessoal que está nos assistindo. Vamos participar, né? São mais de 50 comissões. A OAB ela é de todos. A gente quer que todos aqueles que se interessem em contribuir com a classe, que efetivamente possam participar e trazer valor para a nossa gestão, trazer valor para a advocacia e para a sociedade como um todo. Que legal. Ui. Tony, o negócio ao vivo e genuíno vai acontecer isso, Vela. Traz um papel toalha aí, 2, não tem problema não. Isso acontece, é real, é vida real. A Globo colocar no como é que é? Falha nossa. Você faz making off. Você faz um falha nossa disso aí, viu, Alisson? Tony, erros, acertos e maturidade profissional. Nós estamos falando de idade, né? Às vezes uma pessoa nova de idade, mas já tem essa maturidade profissional, que fez muito estágio, como foi no seu caso, como foi no meu caso também. E também a gente vê, às vezes, a pessoa, por exemplo, mais velha, né? Mas que formou agora, que precisa passar por essa transição e adquirir essa maturidade mesmo. E baseado nisso, se você pudesse falar, né, compartilhar com o pessoal, qual o erro mais comum que você vê enquanto professor, enquanto advogado,
que os advogados novos cometem. Por exemplo, um erro que você vê e visualiza no cotidiano. E o que a pessoa pode fazer para poder evitar que isso aconteça? Cara, sendo bem sincero, o erro mais comum que eu vejo é a pessoa não estar preparada para advogar. Porque isso repercute ali no processo que ela atua, repercute talvez numa sentença negativa para um cliente que no início da carreira vai trazer somente pontos negativos mesmo. Uhum. Um cliente que perdeu uma causa ali com um determinado advogado provavelmente não volta, talvez vai fazer uma propaganda negativa dele. Então, assim, esteja preparado. Estude a sua área de atuação, defina, né, primeiro, estude a sua área de atuação, estude o processo, estude o caso particular lá em si. E a OAB, né, aqui a gente está na OAB Jovemcast, a OAB está do lado do jovem advogado justamente para isso. É através de inúmeros cursos, pós-graduação, tem lá na Escola Superior da Advocacia, a preços módicos. Então, o suporte, o amparo, a OAB concede aos advogados. Mas aquele advogado que ele não se prepara para advogar, porque, assim, Gui, qual que é a minha opinião? Se você chegar numa sala hoje, 50%, não, porque 50%, 80% da sala não quer advogar. Então, beleza, não quero advogar, eu quero concurso, não tem nada de errado nisso. Mas depois que você sai da faculdade, você pode exercer alguma profissão jurídica? Não. Eu tenho um amigo meu que fala que você pode escrever livro. E é realmente o que você pode fazer, considerando o que você exerceu do seu curso, né? Aí você vai falar, eu quero concurso, mas eu vou tentar a prova da OAB. E passa. E a OAB, já estou com carteira, vou começar a advogar. E meio que aquilo vira um bico, um trem provisório, e a pessoa não está preparada. Tá? Isso acontece demais. Isso é muito comum. Então, para essas pessoas, fica a dica. Isso vai acontecer. Eu tenho a opinião que todo mundo vai advogar no momento da vida. Por qualquer dificuldade, por qualquer situação. Se quer concurso, ele vai advogar porque ele precisa do tempo. Às vezes ele vai advogar porque precisa de dinheiro. E mais, às vezes ele vai começar a advogar e não vai sair da advocacia. Entendi. Porque às vezes casou, às vezes teve filho, não tem como voltar ao concurso que ele queria. E isso acontece. Então, esteja preparado para advogar. Entendi. É isso que é a principal dica que eu dou. E eu tenho uma pergunta polêmica agora. O jovem advogado, ele deve focar mais em técnica ou em estratégica no início da carreira? Ô Gibson, eu tenho uma outra opinião que eu gosto muito de falar. Nada funciona igual para todo mundo, sabe? Tem algumas coisas na advocacia e em todas as outras profissões que são replicáveis, que funcionam para mim, que funcionam para você, mas outras não são. Então, tem advogado que ele tem um viés mais voltado para vendas, para comunicação. Tem outros advogados que eles têm uns viés mais voltados para a parte mais técnica. Entendi. O ideal é você conciliar os dois, porque não adianta você vender, principalmente quando você está sozinho. Não adianta você vender se não tem um suporte para poder uma pessoa técnica fazer. E nem ao contrário, não adianta você ser extremamente técnico se não tem ninguém vendendo. Eu até falo que a sociedade ideal de advocacia seria um perfil de cada, um vendendo e o outro coordenando a parte interna técnica. Faz sentido. Né? Então, você tem que, num determinado momento, principalmente quando você é sozinho, você tem que conciliar. Né? Você sabe, a gente é RH, a gente é financeiro, a gente grava vídeo, a gente faz audiência, a gente faz petição, a gente faz de tudo. É difícil? Pra caramba. Não é fácil. Só quem tá no dia a dia sente a... Não é fácil. Mas se você conseguiu, todo mundo consegue. Basta utilizar os meios à disposição, buscar as pessoas certas, se espelhar nos bons advogados que conseguiram fazer isso. E a gente sabe que inúmeros colegas nossos também funcionam da mesma forma. Né? Ô, Tonde, e aí entrando nesse assunto, conselhos para a jovem advocacia, né? Acho que você sabe muito bem falar sobre isso. 3 conselhos para quem está começando agora. Até para não ser repetitivo, aliás, para ser repetitivo, estude. Não tem jeito, você não vai ser um bom advogado se você não estudar, ainda que você seja um advogado que vai
futuramente cuidar apenas do comercial, mas você vai ter que estudar o comercial, então estude. Eu falo com meus alunos, às vezes eles reclamam que estão estudando para a prova, eu falei, gente, vocês não viram nada. Depois que vocês formarem, vocês vão ter que estudar muito mais do que vocês estudaram durante a faculdade. Vamos lá, segundo conselho, define uma área de atuação. Eu acho isso importante para o dinamismo eu também sou a favor de uma atual, né? Você se portar como advogado, mas eu também considero extremamente relevante você ter um conhecimento interdisciplinar. Você atua no direito do trabalho, mas você tem um conhecimento interdisciplinar de um direito civil, de um direito empresarial, que isso faz com que você busque melhores soluções para os seus clientes. E acho que terceiro, eu acho que o conselho que eu dou é não se preocupar com ganho financeiro imediato. A advocacia é uma profissão que você vai plantar para colher no futuro. É por isso que eu falo que às vezes você não está preparado para advogar, porque você tem que entender isso quando você opta por advogar. E é difícil isso. Montes Claros é polo regional. Você imagina uma pessoa que vem de fora, às vezes mora de aluguel, né, tem inúmeras contas para pagar, às vezes o pai e a mãe não conseguem mandar um dinheiro ali todo mês para poder contribuir. E a gente sabe a dificuldade dessa pessoa aguentar ali 6 meses, 4 meses, sem colocar dinheiro no bolso. Mas é a realidade. É a fase. E isso vai passar. Vai passar. Ô, Tony, e o que o jovem advogado não pode negligenciar nessa fase inicial? O que ele não pode negligenciar? Cara, eu acho que é estudo de novo. Porque como você tem tempo, você não vai ser um jovem advogado que você vai ter 10 clientes para atender por dia, 5 audiências. Não, isso não vai acontecer. Então, nesse tempo ocioso, estude, esteja preparado, se prepare para quando surgir um cliente, você realmente entregar para ele uma solução. Porque você entregando a solução, ele vai te indicar outro, que vai te indicar outro, e que isso vai repercutir. Então, assim, isso eu lembro, hoje eu não consigo fazer isso, mas eu lembro quando eu ia fazer uma petição, eu lia, às vezes, 2 livros, 3 livros sobre aquele tema. Entendi. Antes de elaborar a petição. Porque eu tinha tempo ocioso, eu conseguia ficar ali 4 horas na frente do computador, lendo um livro, lendo outro, na época livro físico mesmo. Hoje eu não consigo fazer isso, mas aquilo lá me repercute agora. Eu não preciso mais fazer isso, porque eu já fiz lá atrás. Tem outra pergunta polêmica, e aí eu quero que você faça um paralelo. Relação jovem advogado, rede social, inteligência artificial e, na sua opinião, qual tipo de advogado o mercado ele vai valorizar nos próximos anos? Eu acho que vai depender muito da área que você atua, tá? Então, por exemplo, um advogado previdenciarista, eu acho que até a localização do escritório dele tem que ser um pouco diferente do escritório voltado mais para atender empresas. Né? Ele tem que estar num local mais central, em que chega o transporte público, enfim. Pensando no cliente. Você, uma advocacia mais empresarial, talvez seja interessante você ter um escritório num bairro, onde o cliente tem uma facilidade de estacionar, né? Embora hoje há esse contato muito virtual também, que faz parte do dia a dia do advogado. Presença digital, eu acho que todo mundo tem que ter, sabe? Isso a OAB permitiu recentemente, né, algumas alterações do estatuto e dos seus regimentos internos, porque isso faz parte do cotidiano das pessoas. O Brasil é um dos países em que o pessoal mais fica em rede social no telefone. Então, se você não está lá onde o seu cliente está, e seu cliente está na rede social, outras pessoas vão estar e vão tomar o seu lugar. Tá? E o outro ponto que você tocou é a inteligência artificial. Eu acho que a gente tem que correr para implementar isso no dia a dia do escritório. Lá no escritório a gente assina 3 inteligências artificial. A OAB, inclusive, lançou recentemente, através da Caixa, um convênio com a Jusfy. O advogado tem ali R$ 89,00, ele tem uma inteligência artificial e tem outras ferramentas também, porque ajuda demais e facilita seu trabalho, porque hoje o cliente, ele é imediatista. Eu não estava nem sabendo desse convênio. Depois você fala aí. Jusfy, pode procurar lá na R$ 89,90. Que legal. Tem disposição inteligência artificial, mecanismo de busca de bens das pessoas, calculadora.
painel de oportunidades, de clientes. Eu vejo isso como um benefício, inclusive para a advocacia. É um valor diferenciado para a advocacia de Minas. E a inteligência artificial, quer não, ela potencializa a mão de obra humana. E é uma realidade que nós estamos vivendo já há algum tempo. Então, potencializa. Acho que essa é a palavra certa e a palavra-chave, né? A gente vê, às vezes, algum comentário de que um advogado fez uma petição com inteligência artificial e citou uma jurisprudência falsa e o juiz multou. Isso acontece com aqueles que não sabem usar de maneira correta a ferramenta. É igual você falou, a inteligência artificial não está lá para tirar o trabalho do advogado, mas para potencializar e facilitar. Então, eu acho que é por aí. Você tem que integrar ao seu dia a dia. Nós já fizemos isso no escritório desde o ano passado e eu acho isso... E assim, a gente vê que a performance do escritório, ela aumenta. O tempo de resposta para o cliente, ele diminui. E isso é importante para o cliente. Entendi. Legal. Tonde, já caminhando para o final, um resumão de tudo que nós falamos, uma mensagem para quem está nos assistindo. Final, o que você falaria para o jovem advogado, para o estudante, principalmente nos momentos de frustração, de dúvida, né? Então, o que você deixa de mensagem para a jovem advocacia? Obrigado. Bom, eu quero agradecer de novo o convite, tá, Gilson? Estenda ao pessoal da comissão OAB Jovem, parabéns pela iniciativa. Isso vai ser extremamente importante para essas pessoas que estão chegando, para poder entender um pouco mais do papel institucional da OAB e ter referências onde se apoiar, né, onde tirar coisas boas, né? Não sou melhor que ninguém, mas eu tenho alguma coisa para contribuir, você tem, todos nós temos, e isso pode repercutir na vida de alguém de maneira positiva, né? O que eu tenho para dizer para o jovem advogado, para o estudante de direito, é que a advocacia é uma das profissões mais bonitas que tem. Eu sou suspeito para falar, eu amo, eu nunca quis fazer outra coisa. Tem hora que eu trabalho muito, trabalho no final de semana, trabalho à noite, às vezes minha esposa... Ontem mesmo eu tava... Puxa a orelha de vez em quando? Ontem mesmo eu estava fazendo um treinamento lá no escritório, meu filho em cima de mim, querendo brincar, mas a gente vai... Tá faltando uma irmãzinha agora, né? Como é que é? Pois é, já deve chegar aí. Então, assim, toma muito nosso tempo, mas você, traçando o caminho correto, traçando o caminho da ética, do estudo, não tem como dar errado. Tá? Independentemente do caminho que você for seguir, eu falo que a OAB é uma das profissões, aliás, a advocacia também é uma das profissões mais amplas que tem, o direito como um todo, né? Porque São às mais vezes de 48 portas de concurso, é isso mesmo? Mais ou menos isso? Concurso eu não sei muito, porque como eu não acompanho muito, eu confesso que eu não sei. Mas eu falo assim, o direito em si é uma profissão muito ampla, ele te oportuniza concurso. A advocacia, para você escolher, você tem inúmeras possibilidades. Cada dia surge um novo ramo do direito. E na época que eu formei, não tinha direito médico, direito da saúde, direito agrário. Mas ramificou, né? Não tinha nada disso. Era direito, tudo isso era direito civil. Era direito civil, penal, trabalhista, o básico. Direito energético. Nunca imaginei que ia chegarmos ao ponto de ter essa sub-área do direito. E temos, né? Com grandes repercussões dadas a velocidade das legislações brasileiras e a necessidade de especialização dos profissionais. Então, busquem uma área específica para vocês atuarem. Igual eu disse, tem área ampla demais, não fiquem presos talvez ao que você só vê ali na faculdade. A faculdade é importante, todos nós tivemos que passar por lá, traz boas recordações, traz pontos positivos, mas depois que você forma, a vida é diferente. Ali já está com a vida real, os problemas são outros, a realidade é totalmente diferente. Então, não adianta você querer se fazer as mesmas coisas que você fazia na faculdade, porque o mercado, né, a gente está falando de 1.400.000 advogados, 140 mil em Minas, mais de 4 mil em Montes Claros. Então, o mercado está aí, não adianta a gente querer esconder essa realidade, porque a gente tem que, na minha visão, eu falo, né, até com meus alunos, professor, tem hora que eu falo isso, eles, você devia ter falado isso no primeiro período, que às vezes eu não fazia direito. Eu falei, não, gente, eu estou falando aqui, não é para afastar você de fazer o curso de direito, é para você conhecer a realidade onde você daqui um dia vai estar inserido. E é muito mais fácil você conhecendo essa realidade, você se destacar,
do que chegar lá no primeiro ano de carteira, mas né, tem 4 mil advogados em Montes Claros, como é que eu vou fazer para me destacar entre todas essas pessoas? Então, conheça a realidade, né? O contexto em si. O contexto, onde Cada você pessoa, está inserido. cada pessoa tem um contexto, né, Tony? Sim. Não tem jeito. E outra coisa que eu falo também, né? Que eu já falei aqui, que eu vou repetir. Entenda o que funciona bem para você. Uhum. Funcionou bem para mim, está em um escritório de advocacia. Uhum. Você, quando a pessoa vai formar, não necessariamente vai funcionar bem para ela. Entendi. Tem pessoas que formam, abrem o escritório imediatamente depois e dá certo. Tem pessoas que dá errado. Uhum. Por quê? Encontre o seu modelo. Não quer dizer que deu certo ou errado para uma pessoa que vai dar certo ou errado para você. Acho que cada pessoa tem um testemunho. Sim, né? uma realidade diferente. Uma realidade diferente, características um contexto diferente. Mas enfim, eu queria te agradecer. Valeu. Por doar o seu tempo, você está aqui inaugurando, né, essa série de episódios que nós vamos ter. Reforço que o propósito da OAB Jovem é incluir, é poder levar essa troca de experiência, essa troca de ideias, compartilhar dúvidas. E, mais uma vez, agradeço o apoio da diretoria, em nome do presidente Herbst, doutora Graciete, Tom, todo mundo, sempre apoio. Desde o ano passado eu tinha conversado com ele, ele falou, não, moça, legal demais, vamos fazer, a gente precisa levar. E faço e refaço mais uma vez o convite para a Jovem Advocacia para participar com a gente. Inclusive, em algum lugar na descrição desse vídeo vai ter um link que você pode estar fazendo o cadastro para participar conosco, para poder contribuir e juntos, né, estarmos fortalecidos como um todo. Então, já fica aqui também o convite para os próximos episódios e deixa aqui nos comentários quem vocês querem ver aí para a gente poder entrevistar, trazer para o nosso projeto e compartilhar com todo mundo. Até lá! Até mais, pessoal.